Oi, gente, tudo bom? Voltei com a nossa série de vídeos e a nossa videoaula de hoje é referente ao dia 27 de março, ok? Vou iniciar os tópicos referentes à nossa aula e vamos construir conhecimento. Então, é referente à teoria geral da administração. Administrar é interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ações organizacionais por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e todos os níveis da organização. Então, essa parte do planejamento, organização, direção e controle tem tudo a ver com o ciclo administrativo, que são formadas pela sigla da letra inicial desses nomes. No caso, no nosso modo português é o pode ser, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, esses 4 pilares, por assim dizer para vocês, fazem parte do ciclo administrativo da administração, porque nada mais, nada menos, eles regem tudo que basicamente se constitui na administração, ou seja, você vai construir algo, vai formular algo, você vai desenvolver um projeto, você vai precisar saber o que você vai desenvolver, você vai saber o que é necessário para desenvolver, você tem o que é necessário para desenvolver esse projeto, você sabe mais ou menos para quem você quer fazer tudo isso, ou é algo, digamos assim, experimental. Mas vou sintetizar para vocês. Quando a gente fala de administrar, no caso, nós estamos falando que nós vamos interpretar os objetivos da organização. De que forma? Dá um exemplo para vocês. Você tem vontade de abrir um salão de beleza, ou tem vontade de abrir um bar, ou tem vontade de abrir algum estabelecimento comercial. Então, essa sua vontade inicial, ela tem que ter um fundamento. Como assim um fundamento? Por que você quer abrir esse estabelecimento comercial? Você tem condições de abrir esse estabelecimento? Você tem subsídios? Você recebeu consultoria de um profissional qualificado para te falar que esse negócio é viável na região onde você mora? Porque muitas das vezes você tem um planejamento do negócio, mas a área onde você reside, ela não tem, digamos assim, como eu posso dizer, não tem um público que seja condizente com aquele negócio que você vai montar. Então, por isso que em primeiro momento é importante se ter esse planejamento, porque no planejamento é onde você vai fazer as suas tentativas, os seus erros e os seus acertos. Ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que dá certo e o que não dá certo, e formular tudo em um plano, pôr tudo no papel e dizer, olha, isso aqui deu certo, isso não deu certo. Então, digamos assim, para exemplificar melhor, administrar é como um técnico de futebol, a equipe de futebol. Não o técnico em si, a equipe como um todo, que é melhor. Essa equipe de futebol, ela treina métodos, táticas, ela treina possibilidades de jogadas entre os jogadores, eles treinam estratégias para poder marcar o adversário e fazer gol. Ou seja, tudo que eles estão fazendo, eles estão administrando, ou seja, a parte do planejamento é quando supostamente o técnico pega a prancheta ou coloca no quadro o nome do jogador, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, o que ele pode tentar fazer e fazer as marcações de onde cada jogador tem que ficar, de que jogada vai ser realizada. Então, tudo isso é o planejamento. Na parte da organização, é basicamente isso, é o posicionamento de cada jogador. Ou seja,
o técnico e os jogadores viram que determinada técnica ou procedimento, estratégia que eles podem fazer, eles vão chegar no sucesso, que é a vitória e a marcação do gol e a vitória contra o time adversário. O direcionamento, ele é dado justamente pelas pessoas que são os atores principais. Digamos assim, tem a pessoa que vai armar a jogada, tem a pessoa que vai passar a bola, tem a pessoa que vai dar oportunidade para o outro fazer o gol, fazer o que tem que ser necessário. E o controle justamente é isso, é você ficar com a posse da bola. Então, dão para vocês entender basicamente o conceito do que é a administração. Pensem nesse exemplo, tem vários outros, mas eu utilizei esse dos jogadores porque é bem simples, é bem viável para vocês conseguirem entender melhor. Então, basicamente é isso, interpretar os objetivos propostos pela organização. Isso é administrar, ou seja, qual é o objetivo de uma equipe de futebol? É marcar gols e vencer o time adversário. Então, como é que eu vou fazer? Quais meios eu vou fazer para poder chegar nesse objetivo que é vencer? Então, é tudo a questão do planejamento, da organização, da direção e do controle. Porque a gente sabe que na equipe, cada pessoa tem uma função distinta. Temos um atacante, um goleiro, um centroavante, um meio de campo, volante, ou seja, e tem jogadores que desempenham mais de uma dessas funções. Então percebam que basicamente é esse conceito, tá? Porque vocês entendem que cada um tá ali, mas não tá de forma aleatória. Uma coisa que é importante frisar é que um jogador só, ele não é capaz de mudar toda uma realidade do jogo. Às vezes, sim, é possível, não estou dizendo que não é impossível, mas eu quero que vocês entendam que jogar responsabilidade para cima de uma única pessoa, sendo que você tem vários outros que são tão competentes quanto e capazes de armar uma jogada, então tudo tem que ser feito em conjunto para se alcançar o objetivo final. Eu falo isso porque, às vezes, na minha percepção, muitas pessoas que assistem jogos de futebol criam muita expectativa em cima de um único jogador e vão esquecendo todos os outros, sabendo que quem constitui a equipe como um todo são todos os jogadores, não é um único jogador em específico. Eu não estou saindo do tema, eu estou mostrando esse exemplo para vocês, para que vocês entendam mais ou menos qual é o conceito da administração, o que é administrar. Então agora vocês já sabem, quando vier assim, o que é administração? E vocês lembram do conceito da equipe de futebol? Então, qual é o objetivo deles? Alcançar a vitória. Então, qual é o objetivo de se administrar? Se planejar, se organizar e se direcionar para o sucesso da empresa naquilo que ela se propõe a fazer. Se alguém perguntar para vocês o que é administrar, você também pode dizer você gerir recursos alheios, gerir recursos finitos. Mas como assim? Você vai gerir coisas que não são suas para que todos possam compartilhar desse mesmo objetivo. Como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, que a sociedade ela tem uma necessidade e o meio ambiente ele tem meios de sanar as necessidades da sociedade. O meu papel enquanto administrador é ver no meio ambiente o que eu posso retirar para sanar a necessidade da sociedade sem comprometer o meio ambiente, ou seja, retirar coisas do meio ambiente para sanar a necessidade da sociedade de forma que a sociedade se mantenha
saciada nas suas necessidades, mas que o meio ambiente continue, no caso, preservado. É aquela questão de você extrair coisas da natureza, mas se você cortou uma árvore, plante 10 árvores. Se você retira água do meio ambiente, então que seja de um uso consciente, porque as árvores, elas podem sim ser plantadas, nascerem outras, mas a água, ela não pode ser criada. Então tem todo o ciclo da água que tem que ser respeitado. Então é mais ou menos isso, através desses simples exemplos, que eu quero que vocês entendam qual é o conceito da administração. Porque se formar administradores é você sanar a necessidade da sociedade sem o detrimento do meio ambiente. Tá ok? É um conceito em geral e espero que vocês entendam. Vamos dar seguimento. Então, a tarefa básica da administração é fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Porque basicamente a administração, ela se utiliza de pessoas, ela se utiliza de nós administradores. Mas de que forma? Nós somos porta-vozes da administração em si, nessa busca de sanar as necessidades da sociedade e criar necessidade na sociedade. E para isso, uma das tarefas básicas da administração é fazer isso por meio das pessoas. Então, de maneira eficiente e eficaz. Eu vou dar para vocês aqui, no caso, a diferença do que é eficácia e do que é eficiência. Eficácia consiste em fazer as coisas certas. Então, fazer as coisas certas é a eficácia. E a eficiência é fazer certo as coisas. Então, a eficácia é fazer as coisas certas. O que é que eu posso dar de exemplo para vocês? O que nós sabemos que é uma coisa certa a se fazer. Nós temos que pagar as nossas contas, porque nós consumimos, compramos algo. Então, isso é uma coisa certa a se fazer, pagar essas contas, já que nós consumimos. Então, nós fomos eficazes. E fazer certo as coisas. Então, se a receita do bolo diz que são 2 ovos, meia xícara de leite, que leva 1 colher de margarina, e se a gente seguir a receita à risca, nós fizemos certo as coisas. Então, nós fomos eficientes. Então, percebam que a eficácia, ela busca com que você utilize meios, métodos, técnicas, que você tenha conhecimento para se chegar num objetivo comum. A eficácia, ela não delimita como você tem que fazer, você apenas tem que fazer. Digamos assim, como eu falei para vocês, você comprou no cartão, você comprou no crediário, você consumiu energia, consumiu água, e no final do mês você tem que pagar essas contas, você tem que pagar as suas dívidas. Então, em momento nenhum, a eficácia fala como você tem que pagar, como você vai adquirir capital, dinheiro para poder pagar. Ela não vai dizer assim, ó, você precisa pagar essas contas, mas para adquirir esse dinheiro você tem que, trabalhar. É o óbvio, mas você tem que tomar um empréstimo, você tem que pegar na mão emprestado, na mão de um agiota. Ou seja, ninguém fala a forma que você tem que adquirir o dinheiro para poder pagar a conta. Ele só diz assim, pague a conta. Então, através dos meios que você vai utilizar para adquirir esse dinheiro, você vai e paga a conta. Você fez a coisa certa. Então, você foi eficaz. E já a eficiência, ela diz assim, olha, para você pagar essa conta, você tem que trabalhar,
e receber determinada quantidade de dinheiro. Ou seja, a eficiência, ela delimitou como você vai fazer para adquirir esse dinheiro e para você chegar no resultado final. Ou seja, você fez certo as coisas, você foi eficiente. Espero que vocês tenham entendido a diferença, porque basicamente a eficácia, ela não delimita métodos, elas apenas querem chegar no objetivo final. E a eficiência, ela propõe métodos para se chegar no objetivo final. Então, falar agora para vocês o tópico dos níveis administrativos e suas funções. Vocês podem perceber no decorrer dos vídeos que cada tema, cada tópico está relacionado. E todos esses temas, esses tópicos que eu estou falando para vocês, estão lá no Google Class, na sala virtual que eu disponibilizei para vocês. São os mesmos slides, as mesmas coisas, mas a gente está aqui conversando, interagindo. Eu estou dando minhas atribuições para vocês e é isso. Então, os níveis administrativos e suas funções. Temos 3 níveis administrativos constituídos na forma básica da pirâmide, como eu já tinha dito antes para vocês. A forma da pirâmide, ela é amplamente utilizada por conta da sua constituição da base, que sustenta a pirâmide ser mais larga, ou seja, constitui boa parte da população. E à medida que as camadas vão adquirindo mais status social, ela vai ficando mais afinalada, que é para demonstrar que uma pequena porcentagem da sociedade é constituída de pessoas que são donas de algo, que mandam em algo ou têm condições financeiras muito altas. Os 3 níveis administrativos são constituídos pelo nível número 1, estratégico. Ele estabelece os objetivos, política e estratégia organizacional. Ou seja, é o primeiro nível, digamos assim, é a parte superior dessa pirâmide. Vamos ao segundo nível, que é o nível tático, que já fica aí no meio dessa pirâmide. É responsável por implementar tarefas administrativas, coordenar e solucionar conflitos. E o terceiro, que é o nível operacional, que é a base da pirâmide. É responsável por supervisão e execução. Tarefas, coordenação e execução de todo o pessoal operacional. Então, todos esses 3 níveis, como eu falei para vocês, é responsável por tomar um tipo de atitude nessa organização. O nível estratégico, como é a parte superior da pirâmide, é responsável pelas pessoas que vão investigar quais são as necessidades da sociedade e propor meios dessas estratégias serem postas em prática. Ou seja, eu sou, digamos assim, um exemplo, eu sou uma escritora. Então, nesse meu livro vai estar caracterizados os personagens da forma que eu, enquanto escritora, pensei. Aí vem uma produtora de filmes e ela quer formar um filme com base no livro que eu escrevi, mas para isso ela quer fazer algumas modificações. Então, eu, enquanto escritora, vou permitir que isso seja feito ou não vou permitir. Mas isso não vai me garantir que eles vão respeitar a minha opinião. Isso acontece porque eu sou a dona do livro. Então, se eu quiser que ele seja adaptado, vai ter que ser feito seguindo as minhas orientações. Ou seja, eu estou no topo da pirâmide. Essas pessoas que querem produzir esse filme, que querem modificar alguma coisa, elas são o meio da pirâmide. Ou seja, ela vai receber direcionamentos meus para fazer esse filme
e distribuir, digamos assim, exibir para toda a população em geral, que seria aí a base dessa pirâmide. Então, vocês percebam, eu sou dona do livro, mas, então, eu sou o estratégico, eu sou a dona do livro, dona da história. O tático diz que quer formular um filme com base no livro da qual eu sou dona. Ele é o tático, ou seja, ele quer soluções para evitar conflitos entre mim e a unidade criativa deles. E eles querem ter direito de poder reproduzir o meu livro, para poder exibir para a população, que seria o operacional, ou seja, toda a massa que seria encarregada de trabalhar, pagar o ingresso para poder assistir o filme, ou então trabalhar para pagar assinaturas de plataformas streaming. Então, mais ou menos esse exemplo que eu dei para vocês é para vocês entenderem como é constituído os níveis organizacionais, os níveis administrativos e suas funções. Percebam que a administração, ela muitas das vezes é só atrelada à questão da empresa, da indústria. Mas percebam que a organização, administrar, está constituída em todas as funcionalidades, todas as atividades cotidianas da nossa vida, tá ok? Agora eu vou falar para vocês sobre as habilidades do administrador. As habilidades que um profissional, que um administrador deva possuir para desempenhar bem o seu papel com imparcialidade, impessoalidade, porque, como eu falei para vocês, essa questão de gerir recurso, ela tem que ser o mais imparcial possível. Por quê? Com a época da pandemia do coronavírus, é evidente que muitas das vezes tanto o governo quanto as unidades de saúde, elas têm que lidar com situações difíceis do dia a dia. Então, são muitas escolhas a serem feitas que não pode ser levada em conta a questão da religião, a questão da pessoalidade da pessoa. Tem que ser algo... Então, gente, retomando, as habilidades que o administrador tem que ter por conta dessa imparcialidade que ele precisa ter na tomada de decisão. Como eu estava falando para vocês a respeito da questão do coronavírus, que precisa tomar decisões que não venham das suas questões pessoais, nem voltados de seus valores pessoais, nem de questões pessoais, nada pessoal, porque se nós deixarmos o pessoal falar mais alto do que o profissional, muitas das nossas decisões serão pautadas a erro, porque não podemos considerar que um valor, uma crença de uma pessoa, um determinado grupo de pessoas, tem que sobressair a respeito dos valores e crenças de outras pessoas. Então, as habilidades que o administrador precisa adquirir, são habilidades técnicas, que é a capacidade de utilizar conhecimento, métodos, técnicas e equipamentos para o desempenho de tarefas específicas. No caso, o administrador, ele precisa saber contar. Se ele não souber contar, como é que ele vai utilizar uma calculadora e realizar cálculos? Então, ele precisa desse conhecimento prévio para poder mexer na calculadora e realizar um determinado trabalho, por assim dizer. Habilidades humanas, capacidade e facilidade para lidar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e liderar equipes de trabalho. Então, mais uma vez, a questão humana tem que ser imparcial. Nós entendemos as necessidades humanas como um todo. Então, a necessidade da pessoa de ter reconhecimento, a necessidade da pessoa ter um pulso mais firme em relação a determinado tipo de coisa. Porque quando no nosso local de trabalho nós temos muita intimidade com nossos colegas de trabalho, muitas das vezes o próprio trabalho ele é negligenciado por conta disso, por conta dessa subversão de valores.
O que era para ser tratado como profissional acaba se tornando um grande coleguismo. Ah, faz isso para mim. Ah, cobre isso aí para mim. Ah, hoje eu não vou vir, então você faz isso aí para mim. Então, esse tipo de coisa, tá ok? E a terceira habilidade do administrador são as habilidades conceituais, que é capacidade de compreender a complexidade da organização como um todo e o ajustamento do comportamento de suas partes. Então, conhecer a necessidade da sua própria empresa e saber mais ou menos onde você vai encaixar cada funcionário responsável por uma atividade, de forma que todo o conjunto da organização ela realize bem o seu papel, ela realize bem o seu trabalho. Então, você compreender o que a sua empresa oferece, quem é o seu público, quem são as pessoas com quem você trabalha, é um grande diferencial para você conseguir obter vantagens no futuro. Agora eu vou falar para vocês, falamos das habilidades, né, do administrador. Habilidade técnica, humana e conceitual. Agora eu vou falar para vocês as competências que o administrador precisa ter. O administrador, ele precisa saber, atualização profissional e reciclagem constante, ou seja, nós não somos donos da verdade, temos que buscar sempre melhorar o nosso vocabulário, melhorar nosso trabalho, melhorar as nossas práticas no trabalho. Sempre que tem uma atualização, uma novidade, temos que estar engajados nesses traços, nesses perfis, para não ficar para trás. Como a questão da mexer com o computador, mexer na internet. Até pouco tempo era algo restrito para algumas pessoas, mas hoje é uma competência que é obrigatória todas terem, todas saberem como fazer esse tipo de coisa. Outra competência do administrador é saber fazer. Maneira prática de aplicar o conhecimento na solução de problemas. Então, além de saber como mexer no computador, você tem que mexer no computador. Ou seja, não adianta você saber que pode mexer, saber onde mexer, se você, na prática, não mexer. É como uma autoescola. Você vai para as aulas teóricas, você tem todo o conhecimento do funcionamento do carro, mas você precisa pegar o carro, então você precisa saber fazer. E a terceira competência do administrador é saber fazer acontecer. Então, ênfase na ação e no trabalho, espírito de equipe, liderança e comunicação. É o exemplo do carro que eu falei para vocês. Vocês têm que saber a parte teórica, vocês precisam pegar no carro na prática e vocês precisam sair dirigindo com o carro, ou seja, você precisa saber fazer acontecer. São as 3 competências que o administrador precisa ter à frente do seu trabalho. Vou falar para vocês agora as funções administrativas e suas características. Falar para vocês sobre o ciclo administrativo, que é aquele ciclo que eu falei para vocês, o pode ser, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Agora eu vou falar um pouco sobre eles e suas funções e suas características. O planejamento, ele estabelece objetivos e a missão da organização, ou seja, a razão dela existir. Examinar alternativas. Como eu falei para vocês, meio ambiente, você observar o que pode retirar do meio ambiente para sanar a necessidade da sociedade. É você buscar alternativas para poder fazer esse tipo de trabalho. Determinar as necessidades do recurso. Ou seja, você percebeu que a necessidade da sociedade é a alimentação. Então, essa alimentação é pautada em quê? Consumo de carne, consumo de mais vegetais, consumo de feijão, arroz.
Será que tem alimento suficiente para todas as pessoas nessa sociedade? Que meios eu posso utilizar para determinar que tal recurso possa ser suficiente, que não cause tanto impacto, por assim dizer, ao meio ambiente? E, por último, criar estratégias para alcançar os resultados. Como eu falei para vocês, é você ver se pode fazer, se tem condições de fazer e para quem fazer. Se eu falei para vocês que a sociedade ela precisa de alimentação, então eu posso criar mais rebanhos. Desculpa, gente. Eu posso criar mais rebanhos, eu posso plantar, cultivar mais plantações, mas de que forma eu vou fazer isso? Porque para se plantar soja ou para se construir terreno para pastagem, há uma degradação muito grande do solo. Ainda mais se boa parte da população estiver consumindo muito esse tipo de alimento. Então, mais áreas vão ser degradadas, mais áreas vão ser destinadas a cultivo, o que vai impactar no meio ambiente na questão do período da chuva, na questão de todo o equilíbrio do ambiente. Então, é necessário pensar. A segunda função administrativa é a organização. A gente falou do planejamento, agora vamos falar sobre a organização. A organização ela desenha cargos e tarefas específicas, cria estrutura organizacional, define posições de suporte, coordena atividades de trabalho, estabelece políticas e prioridades e define a alocação de recursos. Essa parte da organização, ela nada mais nada menos fala o que cada pessoa vai desempenhar dentro da organização, como eu falei para vocês. No time de futebol, cada um é responsável por um posicionamento em campo. Então, através desse posicionamento, dessa organização que eles estão, é possível fazer as jogadas para se alcançar o objetivo, que é fazer o gol e obter vitória acima do seu adversário. Então, a direção, que é a terceira função administrativa, ela conduz e motiva os empregados na realização das metas organizacionais. Ela estabelece comunicação com os trabalhadores, ela apresenta a solução de conflitos e gerencia a mudança. Esse aqui é responsável, no caso, voltando ao exemplo da equipe de futebol, o técnico ele vai motivar os jogadores caso eles percam a partida, ele vai conversar com esses jogadores, apontar onde foi o erro, onde foi o acerto, o que eles podem melhorar e quais são as formas que eles podem melhorar. Então, basicamente é isso, gerenciar as mudanças. Você jogou de tal forma e aconteceu isso, então na próxima eu quero que você jogue de uma forma diferente. Vamos ver se talvez através disso tenha uma melhora significativa no jogo. Ou então motivar, dizer, não se preocupe, você deu o seu melhor. Mas vamos tentar coisas novas, vamos tentar coisas diferentes. Quem sabe agora, com esse posicionamento, a gente não vai ter um resultado melhor. Então, é basicamente essa noção de direção que eu dou para vocês. E, por último, nós temos o controle. O controle, ele mede o desempenho, ele estabelece comparação de desempenho com padrões estabelecidos e ele toma ações necessárias para melhorar o desempenho. Então, como eu falei para vocês, utilizar também a questão do jogo. Esse controle, essa parte do desempenho, a gente pode pensar como aquela numeração que aparece no jogo. Quantos posses de bola determinada equipe teve? Quantos lances a gol a equipe fez? Quantas jogadas? Quem correu mais? Qual a velocidade que atingiu? Então, basicamente, é você medir esse desempenho, colocar de forma quantitativa, representada por números, e através desses números, dessa observação, você tomar decisões para mudar esse tipo de coisa.
Como eu falei, o técnico ele observou que um jogador ele não estava com desempenho, digamos assim, aceitável. Então vamos buscar saber o que aconteceu com esse jogador. Será que ele está lesionado? Será que ele só está desmotivado? Será que ele não estava num dia bom, digamos assim, para jogar? Ou que basicamente o que acontece mais é que eles ficam mais lesionados ou estão mesmo desmotivados para jogar. Então, através dessas medições, ele não correu o suficiente, ele não teve posse de bola, toque de bola suficiente. Então, o que é que está acontecendo? Então, esse controle é você medir o que é que está acontecendo e tomar decisões a respeito. Você pode trocar esse jogador, você pode colocar ele no banco, substituir ele, ver o que é que está acontecendo, se ele tem condições de voltar. Ou seja, ir controlando todas essas pequenas atividades para chegar no objetivo final, que é a vitória sobre a equipe adversária. Então, gente, esses foram os tópicos desse nosso vídeo, referente à nossa aula do dia 27. Espero que tenham gostado. Coloquem dúvidas, sugestões, reclamações. Se vocês ficaram em dúvida em alguma coisa, se quiserem voltar o vídeo, procurem também outras formas. Se vocês ficaram em dúvida de alguma coisa, procurem outras formas de adquirir conhecimento também, dicionário, páginas da internet, enfim, fica aí a critério de vocês. E eu vou gravar as outras séries de vídeos, vou postar para vocês, vou colocar tudo direitinho e assim vamos construir conhecimento. Tchau!